como Deus está falando conosco no presente. Eu já estive compartilhando com os jovens ali embaixo e Deus já me deu um direcionamento essa noite, nesse dia, de nós ficarmos ligados como igreja acerca do que Deus fala. Porque existe o propósito da igreja reunida. Deus um dia, eu imagino assim, que Deus um dia olhou o pastor Nelson lá dos céus e olhou aquele lugar no qual um dia levou o pastor Nelson com o pastor Jorge Belídio, lá naquela esquina. Eu lembro exatamente como foi, né? Eu não estava, mas a figura está na minha mente pelo relato. Eles pararam naquela esquina lá para orar pelo local. E de repente, depois da oração, o pastor abre os olhos e vê aquela loja, né? Falou, vai ser ali. Então Deus um dia planejou aquela vinda dos dois espias, vieram até aqui em Miguel Couto, né? Já existia no coração deles o desejo, né? Por conta da necessidade de ter um trabalho batista aqui nessa área. Então o desejo fez com que um dia Deus projetasse tudo e os trouxe aqui há 15 anos atrás. Não sei se foi no ano anterior, deve ter sido no ano anterior, né? Que inaugurou em fevereiro, acho que foi a dizer, mais de 15 anos atrás. E eles vieram, espiaram a terra e Deus logo testificou para eles. Então Deus faz assim. Então esse ministério tem um propósito, essa congregação, junto com o ministério, que é o serviço para o qual Deus separou nosso sacerdote, colocou aqui. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Você pode dizer amém? E nós estamos aí para sermos dirigidos. E Deus, Ele fala conosco através desse altar. Né? Deus fala conosco. E o alimento que nós precisamos, ele sai daqui. Nós não precisamos buscar em outro lugar. O alimento que nós precisamos, ele jorra. Por isso eu disse, Deus fala de várias maneiras. A gente pode falar que um momento vai ser a água que Deus vai liberar, né, para saciar a sede. Em dado momento vai ser pão. Hoje já foi proferido aqui, é um banquete. É o banquete que Deus preparou, mas é daqui que Deus libera. O suprimento que nós precisamos para os dias, eu já fiquei ligado com que Deus já está conduzindo a igreja. Provavelmente não estarei aqui com a minha família nos dias daqui das próximas semanas. Mas já estou ligado, porque Deus começou a falar comigo lá embaixo. O que Ele está falando para nós hoje, e é o que nós devemos viver, buscar, vivenciar de verdade, é esse tema. Coloca o tema aí, fica ligado comigo aí. Qual é o tema para o qual Deus nos chamou ontem? Quem pode dizer? Então é isso que Deus quer falar conosco. Eu pude compartilhar com os jovens lá. Jovens, então, que têm força, têm energia, né, têm anseios, ainda mais os sanguíneos, os coléricos, que são agitados, querem, ouvem, respondem e tal. E pai quer muito, mas o que Deus está falando para nós hoje é isso aí, ó. É isso que nós devemos viver até voltarmos aqui para encher o vaso. Até que o vaso, até que o olheiro reúna os vasos aqui, para você ficar ligado no que Deus já está preparando a igreja para receber. Deus fala para nós essa noite, nós devemos voltar para o primeiro amor. Quantos querem voltar para o primeiro amor? Então vou dizer mais uma vez, até que o olheiro reúna os vasos aqui. É sobre isso que Deus quer tratar conosco. Digo isso porque Deus tocou meu coração. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de receber, buscar,
escolher aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós queremos. Você vai no YouTube, no Facebook, você passa lá 300 milhões de mensagens. Você escolhe. Você começa uma, não é isso que eu quero assistir hoje, não quero ouvir. Vai para outra. É ou não é assim? O que Deus quer falar com essa igreja aqui, não é com outra, é com essa igreja que está reunida aqui. Talvez você vá levar essa mensagem para aqueles que estão distantes desse amor. E se você se conectar com esse suprimento, com esse banquete para o qual Deus já tem dispensado aqui, sobre a nossa vida, por certo você será usado. Amém? Você crê nisso? Você crê que é um direcionamento de Deus? Então viva isso, busque isso, se alimente disso. Ontem alguns textos já foram usados, algumas coisas já foram colocadas aí no grupo da igreja durante a semana. E é acerca disso que Deus quer falar conosco. Aí eu já quero desafiar aqui pastora, nós temos escritores aqui, autores de músicas, de livros, de devocionais, pastores, missionários, mestres, evangelistas, profetas, pastores. Temos ou não temos? Deus quer e está nos chamando a essa interação que não se dará se não for levada na linha do relacionamento. E o que Deus falou muito comigo, quando fui desafiado a trazer essa mensagem, e ficou claro para mim assim: existem escritores aqui que podem parar amanhã e irem diante de Deus e receberem de Deus para liberar para aqueles que irão ouvir. A devocional ela é íntima e particular. É os céus abertos e o vaso, vamos usar esse termo agora, conectado para receber direto de Deus. Então o tema vai continuar. Até que Deus já deu a dica aí, né? Os espias. Depois o pastor vai colocar a referência lá. Sem esquecer do nosso tema principal, da nossa chamada ministerial, que é o quê? Irmãos, isso aqui você aplica em tudo. Não sei se você percebeu, mas ontem foi citado isso. Mais uma vez foi falado um texto que, se eu quero seguir a Jesus, eu devo andar como Ele andou. Se eu quero correr a carreira que Ele a mim tem proposto, eu devo identificar o meu chamado. Eu não posso correr sem saber para onde eu vou, qual ritmo eu vou imprimir. Eu não posso correr sem saber o meu destino, aonde é a minha linha de chegada. Então eu preciso ir até a Ele. Por isso Ele falou: volta. Volte a mim. Comece a fazer um recomeço. Se você não entender o que é o amor,
Se nós não entendemos o que é o amor, foi o que Deus falou comigo, nós vamos desejar voltar para o primeiro amor. Mas o que é o amor? O que vai arder no meu coração fazer com que eu deseje acordar de madrugada, me apaixonar outra vez? Talvez eu nem tenha sido apaixonado ainda. Apaixonado é aquele que faz coisas inusitadas, que não mede esforços, que faz loucuras. É aquele que não vê obstáculos pela frente, não tem chuva, não tem sol, não tem tempestade, não tem nenhum tipo de dificuldade. É aquele que deixa ser levado por esse estado emocional, que é a paixão, que faz com que o corpo se mova. Paixão não é um sentimento, é um estado emocional no qual eu me encontro, que faz com que eu reaja àquilo no qual eu estou vivendo e vivenciando. Deus nos chama a isso. Isso foi perdido. Nós vimos aqui pela manhã, foi citado, aquele contexto que todos nós conhecemos, quando Deus cria o homem, coloca no jardim um lugar especial, um lugar preparado, colocado totalmente à disposição do homem. Ali havia tudo que o homem precisava. Deus é perfeito. Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus sempre quer que nós estejamos num lugar onde a presença dele reina. E esse lugar não é nenhum lugar físico. O lugar onde a presença dele reina é uma convicção real, Fernando, daquela frase que ele trouxe alguns dias atrás: eu sei que eu estou na presença dele. Faz com que eu não olhe para nenhum tipo de dificuldade, eu só olhe e perceba a presença dele ali. Uma presença que supre, uma presença que não dá nenhum espaço para eu desejar algo que não seja ele. Essa é a figura do Éden. Deus colocou o homem ali e falou assim, tá? Só que Deus é perfeito e ele já tinha estabelecido uma linha de relacionamento com o homem e para o homem, que ele olha e vê o homem e ele diz o quê? Tendo tudo à sua disposição, não é bom que o homem viva só. Eu quero levar a nossa linha de reflexão nessa noite, nesse relacionamento que Deus já pré-estabeleceu entre o homem e a mulher. Deus é perfeito, ele faz tudo perfeito. Quando ele prepara algo para que tenha vida. Ele viu que o homem só não daria continuidade ao seu propósito. E ele estabeleceu uma ajudadora. Eu quero citar a última palavra do verso, coloca para mim em Gênesis capítulo 2, verso 18. Isso vem logo após esse momento. Deus cria o homem e a mulher. O pastor Nelson contou a história aqui pela manhã. Está lá em Gênesis capítulo 3. Mas eu quero vir antes um pouquinho, para mostrar esse plano de Deus dentro do seu propósito, do relacionamento. Que Deus não chamou nenhum de nós para vivermos só. Aquilo que Ele tem colocado à nossa disposição para a nossa vida. E aqui eu não estou falando tão somente de relacionamento conjugal. Eu quero abrir no âmbito geral. Deus não chamou nenhum de nós para vivermos a nossa realidade. Aquilo que Ele colocou para nós, de uma forma individual. Nós precisamos compartilhar do amor de Deus, que hoje, eu vou chegar lá, mas já quero antecipar, porque não tem como falar.
nós precisamos vivenciar o amor de Deus que está em quem? O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só que antes disso, Deus olha e diz assim: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Coloca todas as versões para mim desse texto aí, para a gente chegar até onde eu quero. Guarda aquela, a auxiliadora idônea. Uma outra versão diz, ajudadora idônea. Coloca outra. Ajudadora que lhe será idônea, que lhe seja idônea. Essa aí que eu achei interessante. Essa aí é qual versão? É qual? A King James. Farei para ele. Você pode ler? Não, vamos todos juntos agora. 1, 2, 3. Então declarou Yahvé, o Senhor. Hoje tenho estudado, eu tenho buscado nas versões para a gente se aprofundar no entendimento. E eu achei interessante essa que é dita como uma das versões e traduções da Bíblia que mais se aproxima do original. E ela, você vê que a explicação é bem clara. Não é bom que o ser humano viva só. É uma ampliação para o nosso entendimento, para tirar tão somente o entendimento de que Deus está falando isso para o âmbito conjugal. Deus diz assim, não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele, aí Deus entra com uma intervenção para cumprir o seu propósito, fala, farei para ele alguém que lhe ajude e lhe o quê? Irmãos, é dentro disso que Deus tem falado comigo. Não existe relacionamento saudável. Não vai acontecer. Um relacionamento saudável que não haja correspondência. Hoje eu conheço pessoas que vivem na mesma casa, mas em poucas áreas correspondem. Esse relacionamento é um relacionamento já minado. É um relacionamento já totalmente comprometido, dado ao fracasso. Porque quando nós convivemos com alguém que não correspondemos, esse relacionamento não vai longe. Já para nossa reflexão, depois disso, o homem e a mulher decidem por conta de uma condição que Deus deu a eles, de escolher. É quando Deus fala lá, ó, vê Adão, todas essas árvores, estão todas à sua disposição. Somente daquela ali, que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai tocar. Deus fala isso para nós a todo instante nos dias de hoje. Você pode fazer de tudo, menos isso e isso. O homem escolheu, nós conhecemos a história, a mulher, primeiramente, depois o homem, depois vem a intervenção de Deus, depois de ter acontecido, Deus já sabia, obviamente, porque Deus sabe todas as coisas, mas ele vai até o encontro, porque ali existia um relacionamento. Todos os dias à tarde, Deus visitava Adão. Só que após esse evento do pecado, eles se esconderam com medo, porque agora algo ruim tinha introduzido nas suas vidas, que era o pecado por conta da desobediência.
Nós vimos ontem que a única forma que nos dá condições de dizermos que conhecemos a Deus é através de quê? Da obediência. Guarda aí, ó, tá vendo os escritores, os mestres, os autores aí, guarda essas palavras e anota aí. São pérolas de Deus para você ter material aí para você fazer aquilo que Deus já está te chamando para fazer. 1 João, e eu já estou profetizando com fé, hein? Pastora, eu tenho falado com o Igor. É ou não é, Igor? Outro dia nós estávamos conversando e falando, Igor, nós podemos fazer as nossas músicas. Não falta nada. É só querer. É ou não é? Já tivemos uma experiênciazinha dessa, né? Só dar lugar e deixar Deus trabalhar. Por isso vê essa orientação de Deus, pegue a palavra, o alimento que sai aqui desse altar, porque não foi à toa que Deus levanta e coloca um sacerdote aqui, que fala com ele, que dá direcionamento, que nos chama hoje, a nossa chamada para a nossa vida hoje é andar, correr e voar. Tudo que eu fizer, eu tenho que estar em mente isso. Tudo que eu fizer, eu estou sendo levado assim. Eu penso. Semana passada eu compartilhei. É onde eu estou, vem uma inspiração, eu escrevo, coloco ali, que uma hora Deus vai usar. Um exemplo, Deus tem falado comigo e aí, pastor, nasceu a frase assim, existe só uma coisa que nos impede de voar. A Jéssica deve lidar muito com isso. Porque não impede, mas tenta impedir. Que acontece com a maioria das pessoas. Isso vai ser uma outra mensagem, mas eu quero só citar. Existe uma coisa pela qual impede muitas pessoas de voarem. Que é o quê? É o medo, mas não é só o medo. É o medo de morrer. Pastor, pega essa pérola aí, ó. Uma coisa, e a principal das coisas que impedem a pessoa de voar, no avião, que é a nossa figura do andar, correr e voar. É o medo, mas não é só o medo, é o medo de morrer. O medo de morrer impede elas de ter talvez um privilégio de... Talvez não. É um privilégio de ir às alturas, aonde Deus quiser levar. O medo de morrer impedem as pessoas de voarem, pastor. E como nós morremos hoje, e a gente não, nenhum de nós aqui, todos aqui são chamados, devemos ter medo de morrer. Agora eu levo para a figura espiritual, porque já morremos. Amém? Como eu vou ter medo de morrer, Viviane, se eu já morri? Se a declaração pela qual eu tenho que fazer é: agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, não vivo. Então eu estou pronto para voar. Se você tem a convicção de fazer essa declaração, e agora eu quero tirar a figura do avião material aí. Talvez você tenha dificuldade, por conta até disso. Você pode vencer, isso aí eu garanto. Cadê o Tiago? 2 minutos de conversa comigo, eu boto alguém dentro do avião e anda lá para os Estados Unidos. Mas eu estou falando no âmbito espiritual. O crente que tem medo de morrer, ele nunca vai voar. Nunca vai voar. E outra agora, que isso aí vai ser outra mensagem, quero só citar. Existe uma coisa que impede as pessoas de correrem. Que é o quê? Mais uma vez, o medo. Mas agora é medo de cair. Medo de cair faz as pessoas não darem os passos que vão levar a uma corrida. Então a gente precisa estar vivendo isso
E Deus foi me dando essa mensagem, já comecei a escrever ali, colocar alguns textos e numa outra oportunidade nós vamos trabalhar. Ou o pastor já pega a pérola e já começa a escrever lá, pega aí e vai. Então, nós precisamos viver aquilo que Deus dispensa aqui desse altar. Porque senão a gente vai viver em confusão. A gente não vai saber para onde vai. Nós vamos ficar desnorteados e Deus quer ter um relacionamento direto, que muitas das vezes fica comprometido porque não tem correspondência. Eu venho aqui, ouço a palavra, mas amanhã ou hoje mesmo, não valeu de nada. É necessária a correspondência entre aquilo que não sou eu, é Deus que está falando. Eu preciso começar a viver isso. É eu sair daqui vibrando e eu quero. Deus deu uma sugestão para nós colocarmos em prática essa linha relacional com Ele, essa noite. Alguns até já foram incitados nisso, só que eu quero levar para um outro lado. Real. De prática. Quando Deus escolhe a mulher para o homem, ele olha esse propósito, correspondência, o relacionamento precisa ter correspondência. Eles pecaram. Por conta disso, hoje nós nascemos pecadores. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Por isso é pertinente para isso, não é à toa que Deus fala, volta para o primeiro amor. Isso precisa estar latente na nossa mente. Eu já voltei, mas eu não posso esquecer de onde eu vim, nem para onde eu vou. O que me deu condições a ter acesso a esse primeiro amor novamente, precisa estar claro na minha mente. Quando o homem peca lá e fica separado, ele olha, Deus olha para o homem, procura, não tem mais o mesmo relacionamento, porque quando o homem peca, vem o medo. A palavra diz que Adão ficou com medo da presença de Deus. Não existia isso. Hoje, infelizmente, até mesmo o medo da presença de Deus não existe, por conta do pecado. Porque o pecado já está bem evidente, bem normal. Mas não deve ser, por isso Deus nos chama a voltarmos ao temor. E esse temor está ligado com o amor. Nós temos que temer a Deus e não pecar. Deus olha para Adão e fala para ele, aonde estás? Sabendo onde ele estava. Mas depois Deus olha para a serpente e fala, porque tu fizeste isso. Eu conjecturo que Deus deve ter ficado rindo, pastor. Quando Deus olha para a serpente e fala, caiu na isca. E ela nada mais fez do que ajudar a cumprir o propósito de Deus. Caiu na isca. Agora, sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai rastejar na terra, vai comer o pó. Não vai ter opção. A tua caminhada vai ser... E está vendo aquela mulher ali que você persuadiu a comer do fruto que não deveria? Da semente que vai sair do fruto dela, do ventre dela. O fruto que sairá do ventre dela pisará na tua cabeça. Deus faz assim. Aquela que tu usou lá, é dela que vai sair aquele que vai aniquilar a tua existência aqui nessa terra. E sabe quem é essa semente? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todo sempre.
aquele que estava lá na formação do homem e da mulher, quando ele disse: façamos a nossa imagem e semelhança. É ele que já estava se preparando quando João diz lá: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Foi ele que promoveu o acesso novamente para a nossa vida ao amor, que é Deus. Quando ele, aí coloca a palavra aí para mim, 1 João capítulo 4, o verso 9 e 11. Por conta desse grande exemplo, Deus provou o seu amor para com a vida de cada um de nós. Vou convidar a igreja a ler, por favor, em nome de Jesus. Vai. Vai. Esse é o grande mistério que fica claro do que Deus quer falar conosco. Quando Deus demonstra o seu amor para conosco, dando o seu Filho em propiciação, como diz a palavra, propiciação, o sacrifício sendo executado. Logo depois vem a justificação, que garante o nosso acesso ao céu. Ele diz a fórmula, pode deixar lá o verso 11. Ele diz a fórmula para a qual nós também teremos acesso a esse amor. Vamos ler mais uma vez, verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Para que vivêssemos por meio dele. Existe um desejo de Deus que é que nós tenhamos vida. E outra passagem bem conhecida nós sabemos, quando ele diz: eu vim para que tenham vida. Eu quero parar aí, fazendo um paralelo a esse texto. E é nesse anseio de Deus, que é o propósito de termos vida, é que consiste o amor. Fazendo a reflexão junto com o propósito que não é bom que viva só, porque alguém sozinho não cumpre o propósito. Alguém sozinho não vive tão bem. Uma pessoa sozinha, ela é fadada à solidão, à depressão. Vê se não é assim nos dias de hoje. Porque quando não tem vida, não tem ânimo. Uma pessoa sozinha, ela não tem vontade de fazer muitas coisas. Ela até se anima um pouco, mas daqui a pouco ela vai se olhar só e ela vai... A vida que Deus quer que nós vivemos, aqui nessa carne, ela está linkada direto à vida dele que está em Cristo Jesus. E nisso consiste, volta lá. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui faz uma afirmação da palavra,
que leva essa linha de reflexão. Não adianta eu falar que amo a Deus. Não adianta eu declarar que amo a Deus se eu não reconhecer no que consiste o amor dele para comigo. Segue o verso. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também, o que diz a palavra? E isso é pagar um preço. É necessário pagar esse preço, que começou lá na cruz do Calvário. Quando Deus falou na palavra algumas vezes, lembrou ontem, se eu quero andar como Jesus andou, atendendo essa chamada, como eu devo andar? O que é o andar? É andar como Jesus andou. Eu devo seguir os seus passos. Eu lembro que hoje na classe aqui, Deus deu um exemplo assim, voltado para a palavra. Quando Jesus ia, porque Jesus não esperava, Jesus não mandava ninguém ir até ele. Ele era Deus, mas ele não se apresentava como Deus. Quando ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, ele ia por todos os lugares. E algumas palavras vai dizer que Deus não tomava por conta o pecado da humanidade. Porque ele era amor, na sua essência é amor, ele não conseguia ver como o homem vê. Ele olha a essência. E ele sabe que tem coisa boa dentro de nós. Ele sabe exatamente que tem coisa boa, independente de como nós nos apresentamos. E o exemplo é quando Jesus passava e ia, aquela multidão seguindo os seus discípulos, por certo, caminhando ao seu lado, ele olha e não passou despercebido um publicano, um cobrador de impostos, pendurado numa árvore. E qual foi a ação e reação de Jesus quando ele vê aquilo? Ali está um pecador. Pedro, João, olha lá, pilantra, aquele cara lá. Conhece ele? Faz extorsão aí na maioria da... É pecador, cara. O que ele está fazendo pendurado ali? Foi assim que Jesus falou? Ele olha para aquele pecador, porque ele conhece o coração daquele pecador. E fala assim, ó, Zaqueu, chamou ele pelo nome. Desce agora, porque eu vou almoçar lá na tua casa. Imagina o alvoroço. Pedro deve ter ficado agoniado, né? Mas Jesus, tu vai almoçar na casa do pecador? Irmãos, nós devemos olhar, e nós estamos estudando isso aqui na escola, as características de Jesus, o caráter dele, e caráter é o conjunto de características que ele tinha, não existia falha. Por isso digo, amar o irmão, amar o pecador, como a palavra vai nos propor. Amar o irmão é fácil, amar quem nós conhecemos é fácil, agora amar o nosso inimigo. Mas vou dizer, hoje está difícil de amar o irmão. Porque a palavra está sendo deturpada, o direcionamento está sendo deturpado por conta da muita informação que existe aí. Porque você recebe um alimento aqui, mas muitas das vezes, não sei se é o caso de alguns aqui, mas vai lá para fora e vai tentar. Ontem Deus me permitiu uma experiência com um jovem novo convertido, fiz um laboratório com um novo convertido ontem, cheio de crises, cheio de contestações. Falei, Jesus, como é que eu vou... Aí aquela frase que tem que ser, Senhor, o que o Senhor diz acerca disso? Deixei ele falar.
E Deus vai dando a sabedoria. As muitas informações desvirtuam. Nós precisamos estar ligados à fonte para a qual Deus nos direcionou. Importa, não importa o que for. Uma das palavras que eu liberei para aquele jovem rapaz: toda autoridade é instituída por Deus. Você deve atestar se o local onde você está, se o sacerdote é de Deus. Se for, cara, não contesta, não briga, não. E foi Deus que colocou ele lá. Mas toda autoridade é instituída por Deus. Não aceito, não concordo. Irmãos, nós fomos chamados para andar, correr e voar. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos vencer o medo de morrer. Se eu estou com medo de morrer, se você está com medo de morrer, matar a carne, você não vai chegar onde Deus quer te levar. Se você tem medo de cair, você não vai correr. Não vai conseguir correr a corrida que Deus já preparou. Se você quiser ficar sozinho, se fechar, você não vai fazer a caminhada que Deus quer fazer, quer te conduzir. Não é bom que o homem viva só. Deus chamou para o relacionamento, e esse relacionamento requer um preço a ser pago. É eu não olhar com os meus olhos para o meu irmão. Eu preciso olhar com os olhos de Deus. Eu nunca vou conseguir. Sim, se eu disser isso, eu realmente nunca vou conseguir. Deus nos mostrou ontem, quando Ele separar lá as ovelhas dos bodes lá no céu, Ele comprova, mas comprova para aqueles que atenderam o seu chamado, aqueles que andaram como Ele andou, aqueles que não olharam para o pecador e criticaram, mas se sensibilizaram, porque a gente não vai sair levando o pecador, nem entrando na casa de qualquer pecador, nem fazendo o que for. É fazer aquilo que Deus nos direcionar. É estar ligado com Ele, com relacionamento com Ele, é estar atento para saber assim, vai por aqui, faça isso. E à medida que nós fizermos, nós vamos conhecendo a Ele. Como Ele falou, como disse ontem. Eu posso dizer que eu conheço a Deus se eu obedeço os seus mandamentos. E nesse relacionamento, a correspondência é, Ele fala e nós obedecemos. Não tem nenhum meio termo, Tarcísio. Se Ele falar, tu tem que fazer. Custe o que custar. E aí está o preço. Se Ele falar, eu tenho que fazer. Eu aceitando ou não. Se Ele te chama para correr, Darcília, se prepara. Se Ele está te chamando, vai reservando lá o tênisinho, a roupa mais leve. Sei não. É assim, mano. Não sei se Deus está tocando no teu coração aí, mas existe uma corrida preparada, uma maratona que você vai participar. Maratona celestial. Tem desafios, obstáculos a serem transpostos. É só você se abrir para Ele. É só você estar atento naquilo que Ele está falando.
Conforme a pastora falou assim, eu quero me alimentar, esse deve ser o desejo, mas deve participar desse banquete aqui, ó, com desejo de gastar energia, para que ele não seja em vão. O que Deus tem colocado à nossa disposição não é tão somente para nos saciarmos e ficarmos contentes, satisfeitos, e irmos para aquela condição de Adão e Eva, lá no começo, se esconder. Deixa a corrida aí que é para os líderes, aqueles que estão à frente. Eu vou ficar na minha aqui atrás do arbusto. Não é isso que Deus está falando para você. Ele te chama a se ligar ao amor dele, que está em Cristo Jesus. E quando você se liga nesse amor, você começa a olhar de uma forma diferenciada para ele. O que ele fez, ele continua fazendo. Só que ele quer fazer ainda mais através da vida de cada um de nós aqui. Você crê nisso? Porque quando ele disse assim, as obras que faço, vocês farão ainda maiores. Você crê nisso? O que eu faço? Ele disse isso para os discípulos. Aquilo que faço, vocês farão obras ainda maiores. É por isso que existe a igreja. A igreja existe para que essa manifestação aconteça. Sabe aquela palavra que diz assim, que Deus, a natureza aguarda com expectativa o quê? A música dos homens de Deus. A pregação dos homens de Deus. A preleção, vamos dizer assim, dos homens de Deus. A natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que estão ligados a Cristo Jesus, que é o amor. Apocalipse capítulo 2, 4 e o 5. É a palavra de Deus. Contra vós, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. É interessante que essa passagem aqui, Deus falou muito ontem de como nós nos movemos no amor. E agora aqui ele usa um exemplo de uma igreja que era exemplo, era exemplar no servir. Você lê os versos anteriores, porque eu não quero meditar em cima desse texto. Você lê os versos anteriores, era uma igreja exemplar no serviço. E aqui vem o que da reflexão dessa noite? Que nós precisamos sim fazer. Nós precisamos sim nos mover. Nós precisamos e devemos ansiar por correr, voar na presença de Deus. Mas nós não podemos ir de qualquer maneira. Por isso ele nos chama ao primeiro amor e chama a atenção dessa igreja e chama para nós nessa noite. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te
e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Em outras palavras, Deus está falando assim: você se move e manifesta o amor através das obras, mas se você não estiver ligado comigo, não valerá de nada. De nada valerá. Se a corrida não tiver o alvo certo, como ele já falou outras vezes, eu preciso saber para onde eu vou. Eu preciso saber de onde eu vim e para onde eu vou. Porque se eu estiver em pecado, e Deus convidou ontem alguns para serem aqueles que representarão, que vestirão a camisa, baterão no peito. Eu sou o representante de Jesus aqui nessa terra. Porque se eu não for, e existir pecado dentro de mim, Ele tirará o meu candeeiro. O candeeiro é algo que era usado para iluminar. A luz se apagará se eu não me arrepender, se eu não sair de trás do arbusto, se eu não vencer o medo e me mover em amor, manifestando o amor de Deus, olhando para os perdidos, olhando para o meu irmão. Se eu estiver pecando contra Deus, Ele chama a nossa atenção aí. Arrepende-te. Lembra de onde caíste. E se arrependa enquanto é tempo. Para que a obra que Ele tem preparada, essa corrida, ela seja percorrida com excelência. Para que eu não vá sozinho, eu possa levar muitos. Eu pegar o desanimado. Sabe aquele irmão que você sabe que tem um potencial que está neutralizado lá? O amor de Deus tem que me mover para que eu não aceite isso. Fiquei com um desejo ali muito grande quando o pastor orava para orar por algumas pessoas que estão nesse estado. Eu não consigo. Cada um tem sua realidade, tem seu tempo, mas eu não posso deixar de orar. Eu não sei, talvez, como é que esteja a sua vida, mas Deus deu um direcionamento. Ontem foi cantado de forma profética aqui, que o fogo de Deus queimasse a nossa vida. Só que isso tem muitas figuras. O pastor Nelson gosta de usar, quando o fogo de Deus vem sobre a nossa vida é para purificar. E Deus me deu a figura de que para nós voltarmos ao amor, nós nos ligarmos dessa forma relacional com Ele, nós precisamos voltar para o altar, ou talvez construir um altar, e acender uma chama nesse altar, que não se apagará. O altar é aquele lugar secreto. Sabe que nós cantamos aqui? É aquele lugar secreto no qual eu vou pegar e reunir os elementos necessários para que eu coloque o fogo ali.
ou eu que eu peça ao Senhor que acenda aquele fogo ali. Mas a figura que Deus me conduziu na palavra é que quando existiam vários tipos de sacrifício e oferta que eram apresentados a Deus. Quando Deus falou com você assim, através da palavra, lembra de onde caístes e arrependa-te, enquanto é tempo. Você pode já começar a imaginar aí, o que você vai apresentar a Deus como pecado essa noite. E apresentar a Deus mesmo. Porque era uma prática lá na antiguidade. Quando o povo pecava, ia diante do sacerdote e apresentava uma oferta específica para o pecado. Essa era uma das ofertas, dos sacrifícios. Que nós não dependemos hoje de ir ao sacerdote. Nós podemos e temos acesso direto a Deus porque o véu foi rasgado. Apresenta o teu pecado, o teu sacrifício de pecado, para que talvez você saia de trás do arbusto, do isolamento, do ostracismo, daquela condição que você não está se movendo, andando e fazendo aqui, dando os passos que Jesus espera de você. Aquele primeiro amor está amortecido. Apresenta o pecado a Deus, o pecado tem nome. Só que aí eu fui mais além, Deus me conduziu mais além, porque existia o holocausto. Existia a oferta alçada, a oferta de comunhão. Porém o holocausto era uma oferta que ela deveria ser consumida totalmente. É eu pegar algo que Deus requer de mim, apresente no altar e fale assim: Senhor, é tudo teu. Esse holocausto era a única oferta e o sacrifício que aquela oferta que era apresentada para Deus tinha que ser consumida totalmente. Deus não quer um sacrifício parcial. Deus não quer uma oferta incompleta. A mensagem essa noite que é para nós retomarmos o acesso a esse lugar do primeiro amor, que é a presença dele na nossa vida real. Eu preciso apresentar uma oferta completa, que queime continuamente naquele altar que eu levantaria e ergueria a Deus. E aí eu devo ir lá. O procedimento era assim: o sacerdote ia lá todas as manhãs, recolhia as cinzas, abastecia de lenha e o fogo continuava a queimar. Isso é a prática que nós devemos ter todos os dias, para nós voltarmos gradativamente ao altar de Deus, à presença de Deus. O fogo representa a presença de Deus e o amor queimando. Como esse amor vai se manifestar na nossa caminhada, na nossa corrida, nos voos que nós vamos dar, é Deus que vai conduzir. Mas a mensagem para essa noite é que nós talvez arrumemos o altar, erguemos o altar, reunamos os elementos necessários para colocar nesse altar. E peçamos ao Senhor que Ele venha com o seu fogo. O fogo que representa a presença dEle. E queime aquela oferta que eu vou apresentar a Ele. Continuamente. Continuamente. O fogo arderá no altar continuamente. É isso que Deus está pedindo para mim e para você nessa noite. E você vá para aquele lugar secreto. Que você e Deus sabem aonde é. E volte àquele relacionamento que Ele tem tanto esperado.
Ou talvez inicie aquele relacionamento que ainda não começou. Vamos para o lugar secreto? Vamos. Eu não sei se o nome é esse. É isso mesmo. Aqui cantou hoje. Deus falou com você. Se Deus falou com você, você fala amém.